Olá! Como eu já disse em vídeos anteriores dessa playlist sobre abelhas sem ferrão, eu estou aprendendo muito com elas. Tenho estudado um pouco, tenho praticado um pouco, aprendi a colocar iscas como essa daqui, né? E essas iscas têm trazido uma felicidade grande aqui pra gente. Já pegamos jataí, manduri, mandaguari e agora recentemente uma série de colônias de mandaçaias, umas abelhas especiais, muito bonitas, que a gente tem pego na isca. E é importante dizer que a gente pega, não é que nem um passarinho, você pega e coloca dentro da gaiola, né? Você pega na isca, transfere depois de um certo tempo para uma caixa adequada e a partir daí ela fica morando, vizinha da gente, né? Fica morando, prestando seus serviços ambientais, e pra gente o prazer é esse, ver o bichinho trabalhando e prestando seus serviços e tocando a sua vida, né? E um bichinho tão ameaçado por conta especialmente do uso indiscriminado de agrotóxicos. Com as mandaçaias agora que a gente capturou, aprendi uma série de coisas, me foram revelados alguns segredos e eu quero compartilhar isso com vocês. Então, se vocês quiserem saber, obviamente, assistam até o fim. E se você não está inscrito no nosso canal, convido você a se inscrever, a divulgar os nossos vídeos. Eu acredito, como educador que sou, que é importante a gente passar informações sobre o meio ambiente para que as pessoas possam, ao aprender coisas sobre o meio ambiente, aprender também a respeitá-lo cada vez mais. Tá bom? É isso, vamos lá às nossas mandaçaias. Uma coisa impressionante que eu andei observando, as mandaçaias ainda nas iscas como essa, elas ficam pelo menos 30 dias na isca, e fui observando uma série de coisas que algumas já havia observado, algumas características já havia observado em outras colônias, né? Em primeiro lugar, o seguinte, o trabalho é intenso, né? Você chega perto com o ouvido próximo ali da isca, você já ouve um intenso zumbido, e isso não apenas durante o dia, de noite, né? Fiz questão de gravar pelo menos o som à noite para você poder ver como esses bichinhos trabalham, né? E o trabalho também é uma coisa muito interessante da gente ver a divisão. É claro que a gente tem as divisões clássicas de atividade de operárias e de rainhas, o papel dos zangões, mas eu estou dizendo essencialmente o papel das operárias lá dentro, né, e fora também. Em primeiro lugar, assim, logo que elas chegam e ocupam o local, começa o processo de construção interna. E a partir daí, também na parte de fora, elas começam a construir um túnel de entrada, que acaba sendo uma característica de cada espécie, um determinado tipo de túnel. Vou mostrar para vocês o túnel da jataí, que já está na caixinha, né? O túnel da mandaguari preta, que é esse aqui que já está na caixinha também, elas já estão há bastante tempo nessa caixinha. O túnel das manduris. Manduris, elas têm normalmente colônias pequenas, então não fica que nem a gente viu aí das mandaguaris, essa grande quantidade de indivíduos entrando e saindo. Mas veja só, o túnel da mandaçaia, que diferente que é. Então isso é quase que uma marca registrada de cada espécie. Você olha a entrada e você já sabe, via de regra, na natureza tudo é via de regra, não tem uma regra rígida, né? Mas via de regra você olha e já consegue identificar a espécie pelo seu túnel de entrada. Então ali no túnel de entrada já ficam uma quantidade grande de abelhinhos fazendo a construção logo que elas ocupam, no caso específico aqui, ocupam a isca. Tem algumas que estão fazendo, como a gente vê, o túnel, está lá, intensa, fazendo o túnel de forma intensa. E uma coisa muito interessante, dentro da colmeia é necessário uma certa temperatura para que as abelhas possam viver lá dentro na temperatura ideal, as suas crias se desenvolverem também. E para isso existem vários processos que elas lançam mão. Um deles, por exemplo, é essa aeração que a gente vê na porta, a abelhinha batendo asas intensamente, isso fora, dentro também.
Outra coisa que elas fazem que é fenomenal é o fato da extração de água do néctar que elas colhem, e quando está muito quente, por exemplo, elas colocam gotinhas da água extraída do néctar dentro da colmeia, ali, lá, em vários pontos, para que com a ventilação ele possa evaporar e ao evaporar baixar a temperatura. Olha que coisa impressionante. Mas por falar também em água, em líquido, né? Elas também fazem um processo muito interessante. Se dentro, a partir da quantidade de água que tem o néctar, e elas precisam retirar para transformar em mel, elas retiram o néctar lá de dentro, e isso quando a temperatura está ideal ou até um pouco mais baixa, e vão lá fora drenar esse excesso de água, né, de uma forma maravilhosa. Eu fiquei observando, gravei, né, para colocar no vídeo, mas fiquei observando muito por encantamento, né? É muito bonitinho e você deve estar também achando isso uma coisa, um milagre da natureza. Um outro papel importante, a gente vê isso muito claramente nas mandaçaias, é o fato de sempre ter o processo de defesa ali da entrada, né? Cada abelha tem a sua forma de defender a sua colônia, mas no caso da mandaçaia, normalmente fica uma vigia na entradinha lá, e isso originou o nome da abelha na linguagem indígena. Mandaçaia significa vigia bonito. Olha só, elas ficam lá no processo de vigilância da sua colônia, da sua colmeia. E outra coisa que vale a pena relatar é o seguinte fato. Eu já disse num dos primeiros vídeos que fiz sobre essas abelhas sem ferrão, que no início eu conhecia a jataí, e toda abelhinha preta para mim era arapuá. Não é, né? A gente tem uma quantidade muito grande, com pequenas diferenças, uma quantidade grande de abelhinhas pretas, com diferenças de tamanho, de coloração, de pigmentação aqui e lá, que as diferencia visualmente. Mas a mandaçaia, que é uma abelha que eu sempre admirei pela sua beleza, acabou mostrando a mim uma outra coisa, que é as subespécies, né? A gente tem uma mandaçaia que é chamada de MQQ, a outra é MQA, tem a híbrida delas. Hoje eu fiquei sabendo, inclusive, de uma espécie de mandaçaia do Mato Grosso do Sul que está, infelizmente, em processo de extinção. Provavelmente por conta lá, inclusive, se usa intensamente agrotóxicos nas monoculturas, deve ser esse o motivo, né? O desmatamento também é outro. Mas o fato é que cada subespécie ela tem uma genética própria que faz com que ela se adapte bem, por exemplo, ao clima frio, ou ao clima quente, a outra espécie. Mas, do ponto de vista visual, pequenas nuances faz com que a gente conheça uma ou conheça outra. No caso da mandaçaia, aquela listinha rajada que fica no seu dorso, ou ela é contínua, ela é interrompida, ou parcialmente interrompida, e visualmente a gente consegue identificar cada uma dessas três que eu disse através dessas pequenas listas. É interessante, né? Mesmo nas aves, às vezes são diferenças sutis que marcam uma subespécie e a diferencia de outra, né? Olha, observar a natureza é algo que nos encanta muito. E infelizmente a gente vê o meio ambiente tão agredido, e eu faço questão de fazer esses vídeos, ora sobre aves, ora sobre plantas, ora sobre abelhas neste caso, porque, repito o que disse no começo, a gente conhecendo, a gente aprende a respeitar, aprende a dar valor, né? As abelhinhas estão aí, elas têm seu próprio valor, evidentemente, o direito à vida, elas prestam serviços ambientais relevantes. Mais de 70% de tudo aquilo que o ser humano usa para a sua alimentação é consequência do processo de polinização das abelhas. Então, gente, é importante a gente conhecer para dar o devido valor e para respeitar. Tá bom? Até a próxima. Abraço.